estamos mais uma vez aqui na série do Grupo Espírita Luzes da Verdade em Horizontina, com muita alegria que hoje vamos tratar de um assunto trazido pelos Espíritos a Kardec, que podemos encontrá-lo no Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar hoje sobre os ensinamentos em relação ao bem e ao mal. Então, para iniciarmos a reflexão, vamos compreender o entendimento comum, que encontramos no dicionário. O que, então, se tem como significado do bem? É aquilo que seja as condições ideais de equilíbrio para a manutenção, aprimoramento, o progresso de uma pessoa, de um empreendimento humano ou de uma coletividade. E também pode ser considerado como um conjunto de princípios fundamentais determinada sociedade, propícios ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento moral, quer dos indivíduos, quer de toda a comunidade. Da mesma forma, vamos verificar o que o dicionário nos traz a respeito do significado do mal, Então, é do entendimento da sociedade de que o mal é diverso ao bem, Diverso também ao que convém ou aquilo que a gente desejaria. É um modo de proceder ruim, de maneira imperfeita, incompleta, insuficiente. Também de maneira insatisfatória, que não corresponde às nossas expectativas. É um modo incorreto, um agir errado, um modo pouco adequado, até mesmo defeituoso. Vamos então compreender o significado do bem e do mal para a doutrina dos espíritos. Então, encontramos no Livro dos Espíritos o entendimento de que o bem é tudo aquilo que está conforme a lei divina e que o mal é tudo aquilo que está contrário a essa lei. Então, praticamos o bem quando procedemos de acordo com a lei de Deus e praticamos o mal quando infringimos essas leis. E a relação do bem com a moral, Também encontramos nesta questão 629, que está no Livro dos Espíritos. A moral, ela vem a ser a regra de bem proceder. Então, a distinção entre o bem e o mal. Está fundada na observância da lei de Deus e o homem procede bem quando tudo faz, tendo em vista o bem e pelo bem de todos, Porque então assim ele estará cumprindo a lei divina. O bem também possui relação com a virtude, Encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo que a virtude, em seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, quais são essas virtudes? Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são todas qualidades de um homem virtuoso. Na sequência, então, Kardec questionou os espíritos para que ele pudesse compreender se tem meios o homem de distinguir por si o que é o bem e o que é o mal. E os espíritos respondem que sim, quando crê em Deus e quer saber um pouco mais, Porque para isso, Deus dotou o ser humano da inteligência, Para que nós pudéssemos compreender tudo o que é necessário para a nossa evolução. Em seguida, Kardec questiona os espíritos, estando sujeito ao erro. Nós, homens, podemos nos enganar na apreciação do bem e do mal e crer que praticamos o bem quando na realidade estamos praticando o mal? É um questionamento que muitas vezes nos provoca, Então, Jesus nos esclarece de que nós devemos sempre ver o que queremos que os outros façam para nós. Assim, essa então é a medida, de desejarmos de fazermos aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem para nós. E desta forma, não vamos nunca nos enganar.
Então, por que está o mal na natureza das coisas, né? Por que o mal existe? E aqui Kardec, na sua pergunta, fala do mal moral. E ainda ele diz, se não poderia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? E os espíritos, então, respondem que os espíritos foram todos criados simples e ignorantes, né? Então, para a sua escala evolutiva, para que possa atingir seus graus de evolução, deixa o homem o livre-arbítrio, né? Que ele escolha o caminho que deve seguir. Só que, se o homem escolher o caminho do mal, pode ter certeza que para ele será um caminho mais longo, né? Será um caminho com mais dificuldades. E nos diz, então, de que o mal é necessário para que nós possamos evoluir com as nossas experiências. A gente, assim, vai conhecendo um pouco mais da vida e aprendendo tudo aquilo que nós devemos ou não fazer. E exemplificam os espíritos dizendo assim, que se não existissem as montanhas, nós, homens, então, não compreenderíamos que poderíamos subir e descer delas. E se não existissem as rochas, nós talvez não compreenderíamos que há corpos duros. Então, por isso é preciso que o espírito ganhe experiência, que para isso conheça o bem e o mal, né? Então, ele se utiliza da sua inteligência para que ao longo da sua caminhada saia do estado de ignorância através de todas as suas experiências durante a reencarnação. E será, então, tão repreensível desejar o mal quanto fazer o mal aos outros? Nos dizem os espíritos que vai depender, né? Há muita virtude em, mesmo pensando e desejando mal, resistirmos voluntariamente a esse mal, que de certa forma pensamos ou desejamos praticar, né? Mas há mérito na resistência e não há mérito em não praticá-lo se não encontrarmos ocasião, né? Desta forma, aquele que mantém a ideia de praticar o mal e não o pratica por não encontrar ocasião, será responsabilizado pelos seus desejos, né? Porque estará, de certa forma, praticando o mal. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz alguns questionamentos, né, bem interessantes. Nos diz assim: sofrem-se as consequências de um pensamento mal, embora nenhum efeito produza, é semelhante ao desejo da questão anterior, né? Mas, ao trabalhar esta questão, os espíritos nos trazem muitas informações importantes aqui. Começam dizendo que à medida em que avança na vida espiritual, a alma que se envereda pelo mau caminho vai se esclarecendo pouco a pouco, à medida em que ele vai se despojando das suas imperfeições, né? Então, conforme a sua boa vontade que demonstra em virtude de todas as suas escolhas, né? Então, todo pensamento mau, ele é resultante da imperfeição da alma. Então, aqui nós podemos parar para pensar em nós. Se nos enquadramos nesta situação, né, podemos já identificar as nossas imperfeições. Mas, de acordo com o desejo que nós alimentamos em nos melhorar, mesmo muitas vezes tendo esses maus pensamentos, né, eles se tornam uma ocasião para nos adiantarmos. Por quê? Porque mesmo pensando o mal, ali está a oportunidade de resistir a ele, né, de resistir a esse pensamento, de resistir à prática desse mal. E assim estaremos repelindo com muita energia. Isso é indício de esforço, porque estamos muito desejosos em apagar uma mancha, né? Vamos então ceder a esse mau desejo, é uma grande oportunidade. E depois que nós houvermos resistido a isso, sentiremos uma forte
vitória, teremos um grande contentamento nisso. E segue no questionamento, nos dizendo os espíritos que aquele que é o contrário, aquela alma que é o contrário, né, não tomou as boas resoluções, ou seja, não se decidiu por resistir ao mal e procura a ocasião de praticá-lo, e só não o leva a efeito por não encontrar ocasião para isso, será tão culpado quanto seria se o tivesse cometido, né? Então, será fruto da sua vontade, o desejo de praticar o mal. E, em resumo, nos diziam os espíritos que naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, então todas aquelas pessoas que já não concebem ideias maldosas, já há sinal de progresso realizado, é um bom sinal. Naquelas pessoas em que as ideias do mal ainda ocorrem, mas que a repelem, né, as que com muita energia a repelem, há um progresso em andamento. E, por fim, naquelas pessoas que pensam o mal e se comprazem ao mal, ainda há a plenitude da força do mal. Então, podemos, neste momento, também tentarmos nos identificar em que estágio nos encontramos, né? Num deles o trabalho está feito, aquele que já encontrou o progresso. No outro, o trabalho está por fazer, naquele que pensa o mal, deseja o mal, mas resiste a tudo isso. E, por fim, né, aquele que pensa e vai às vias de fato, precisa se dedicar muito a resistir o mal. Então, Deus, que é justo, ele leva em conta todas essas gradações na responsabilização dos atos e dos pensamentos dos homens. Isso é um fato muito importante, né? E na sequência das questões a respeito do tema de hoje, Kardec questionou os espíritos se para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal. E vejam, os espíritos nos dizem que não, porque a todos nós cumpre fazer todo o bem no limite das nossas forças, e nós responderemos por todo mal que tenha resultado de não havermos praticado o bem, né? E em seguida, Kardec questiona se haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem. E respondem os espíritos dizendo que não há quem não possa fazer o bem. Todos nós temos essa possibilidade. A não ser o egoísta, que eles nos chamam a atenção, porque ele nunca encontra um ensejo de praticar esse bem, né? Basta que nós estejamos nas relações com os outros homens para que tenhamos uma ocasião de fazer o bem. E não há dia em nossa existência que isso não aconteça, a não ser que estejamos cegos pelo egoísmo, né? Então, sempre teremos no nosso dia a dia, não importa a nossa condição social, não importa o nosso estado de ignorância, temos oportunidade de praticar o bem e temos o dever à medida das nossas forças, né? Pois assim estaremos lutando e resistindo às tentações do mal. Seguem os espíritos nos dizendo que fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser beneficente, mas em ser útil, na medida em que pudermos nos dedicar aos outros, pois todas as vezes que ocorra essa necessidade. Então, estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Ou podemos fazer a pergunta de uma outra forma: será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Nos esclarecem os espíritos que o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. O que isso significa, então? Nenhum merecimento há em fazer o bem sem esforço e quando nada custe.
E Deus nos exemplifica assim, que em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas divide o que lhe sobra. Um dos ensinamentos de Jesus, no óbolo da viúva, em que a viúva acabou, doando todo o valor que ela possuía. Então, essa é a medida. O mérito está na dificuldade em praticarmos, ou seja, essa dificuldade é ser entendida como o esforço que nós vamos dedicar à prática do bem. E para finalizar, então, eu trago aqui um dos ensinamentos de Kardec, da Doutrina dos Espíritos, que podemos encontrar no livro O Céu e o Inferno, que a gente pode fechar como um resumo do tema que estamos discutindo hoje. E aí Kardec nos diz o seguinte, está no capítulo sobre os anjos, na primeira parte do livro O Céu e o Inferno. Nos diz Kardec que as almas ou os espíritos, eles são todos criados simples ou ignorantes. O que isso significa? Nós já ouvimos esse termo numa questão anterior. Isso significa que somos criados sem conhecimentos e sem consciência do bem e do mal, Mas, quando somos criados, Deus coloca em nossa consciência sua lei divina. Então, todos estamos aptos a buscar o conhecimento através das nossas experiências, através da nossa vontade firme de buscar o conhecimento, com a finalidade de avançarmos na nossa escala evolutiva, porque todos nós partimos do mesmo ponto, Vamos ver aqui que todos nós estamos aptos a adquirir tudo o que nos falta, e eles o adquirem pelo trabalho. Então, as almas e os espíritos, nós seres espíritos encarnados, adquirimos pelo trabalho, temos um único objetivo, que é a busca da nossa perfeição, e esse objetivo é o mesmo para todos, Nós chegamos lá mais ou menos rapidamente, a velocidade vai depender do nosso livre-arbítrio, ou seja, das nossas escolhas, e em razão dos nossos esforços. Então, todos têm os mesmos graus a percorrer e o mesmo trabalho a cumprir. E Deus não faz a porção maior nem mais fácil para uns do que para outros, porque todos somos filhos dele, e como ele é justo e bom, Pai amoroso, ele não tem preferência nenhuma. E assim termina Kardec nesse trecho nos dizendo que eis a lei que deve ser a nossa regra de conduta. Só a lei divina, que ele está se referindo, pode nos levar ao objetivo. E tudo o que é conforme a lei de Deus é o bem. Estaremos praticando o bem. E tudo o que está contrário à lei de Deus é o mal. Então, aqui nós já compreendemos, e com o estudo de hoje podemos compreender várias questões, distinguir o bem e o mal. Somos livres para observar a lei e infringi-la, assim como somos livres para cumpri-la. E nós seremos os árbitros do nosso próprio destino, porque a lei divina está marcada em nossa consciência. Então, quando a descumprimos, a nossa consciência acaba sendo o primeiro juiz, a nos apontar o que estamos fazendo de errado. E Deus, portanto, ele não criou o mal, vejam, se Deus possui uma lei, e essa lei é destinada à prática do bem, logo Deus criou o bem, não criou o mal. Todas as suas leis são destinadas ao bem. E é o próprio homem que cria o mal. De que forma? Infringindo as leis divinas. Se nós
observássemos, nunca nos afastaríamos do bom caminho. Então, é assim que eu gostaria de encerrar a nossa reflexão de hoje, para que nós possamos pensar um pouco mais, né, em toda essa questão, pensarmos um pouco na nossa vida, né, nos frutos que estamos colhendo e que caminho estamos percorrendo, já que sabemos que podemos, né, percorrer o melhor deles, que é aquele que nos aproxima de Deus, que nos aproxima dos homens, que nos aproxima de tudo aquilo que nós desejamos, como alegrias, felicidades, né, paz, relações e uma vivência mais amorosa. Então, assim, encerramos mais uma exposição doutrinária, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui falando sobre essa doutrina bendita, a doutrina dos Espíritos, que nos esclarece muito para que possamos caminhar com mais leveza, conhecimento em busca do nosso progresso moral. Mundo Escola, teu endereço é o sistema solar. Orbe terceiro és navio de águas e terras e fogos e ares e homens. Mundo Escola, sob o bem toda a vida evolui. Contra o mal que se oculta, anjos meninos são livres para escolher. Todos têm o seu destino e o seu tempo de chegar. A mão divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro, e após prantos de redenção haverá um verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar. A mão divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro, e após prantos de redenção haverá um verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar. Mundo Escola, teus grãos maduros já vão germinar. Pela aprendida humildade, na rotação, translação do amor do serás. Bendita esfera da vida, universidade da paz. A mão divina vem cegar e quebrar bezerros